E aí, pessoal, como eu disse, a minha apresentação vai ser cheia de perguntas, então, assim, não tem resposta errada. Eu quero que vocês digam o que vocês acham que é cada uma das questões que eu vou perguntar aqui para vocês. E não tem resposta errada. Então, de início, como a temática que eu vou estar falando aqui agora é sobre Big Data e geração de valor na saúde, primeiramente, o que é Big Data? Quando eu falo sobre Big Data, o que vem na cabeça de vocês? Vem alguma coisa na cabeça de vocês? Eu gostaria de que alguém que estiver assistindo isso ativamente, por favor, digite no chat ou abra o microfone e fale para a gente aí. O que vem na cabeça quando a gente fala sobre Big Data? Alguém? Volume de dados. Sim. O que mais? Algo diferente de volume de dados? Banco de dados. Certo. O que mais? Mais alguma coisa diferente? Você, Rodrigo, para eu ouvir uma voz, quando a gente fala sobre Big Data, o que vem na sua cabeça, Rodrigo? Bom, e um grande conjunto de dados, né? Ou dados que vêm se atualizando, né, em um tempo relativamente rápido, né? Uhum, perfeito. Tanto que o Rodrigo falou, quanto que vocês comentaram aqui no chat, eu agradeço pelas respostas. Tudo isso vai em linha da definição do que é Big Data. Mas quando a gente pensa conceitualmente o que é Big Data, a gente geralmente pensa em algum conjunto de Vs. Tem alguns autores na literatura que conceitualizam como 5 Vs, até 10 Vs, mas é mais comum a gente representar o Big Data como 3 Vs. O que seriam esses Vs? O primeiro V, ele vem de velocidade. Vocês estão vendo o cursor do meu mouse? Só uma dúvida que eu estou apontando aqui. Tá dando para ver, né, Rodrigo? Tá sim, tá tranquilo. Perfeito. Então, o primeiro V ele está relacionado à velocidade. E o que seria velocidade? Como o próprio Rodrigo pontuou, quando a gente está falando de Big Data, uma das características relacionadas ao Big Data é que são dados que são gerados com uma grande velocidade. E o que seria essa grande velocidade? Essa grande velocidade ela vai desde dados que são gerados em lotes, e o que seriam em lotes? Seriam em intervalos de tempo espaçados. Até dados que são gerados, por exemplo, em tempo real. Eu acredito que talvez algum de vocês, por exemplo, tenham smartwatches ou algum tipo de sensor inteligente. Esses sensores, eles são capazes de coletar dados basicamente a cada minuto, às vezes até a cada segundo. Então, essa é uma das características do Big Data. São dados que são gerados em uma grande velocidade. Tudo bem? Ficou claro esse ponto? Aí, seguindo para o outro V, enquanto vocês dão a confirmação no chat, e aí se não tiver, vocês fiquem à vontade para perguntar, que eu posso ir explicando novamente. O outro V, ele está relacionado justamente àquilo que o Fábio falou, a volume de dados. Então, quando a gente está falando de Big Data, além de estarmos falando sobre dados que são gerados muito rapidamente, também são dados que ocupam grandes volumes de armazenamento. Então, aqui a gente tem, por exemplo, representado nessa imagem, que são desde dados que ocupam megabytes até dados que ocupam petabytes. E petabytes são um volume gigantesco de dados. Então, a gente já viu duas características desses 3 Vs. São dados que são gerados muito rapidamente e que ocupam um grande volume de dados. Então, são dados que, por si só, eles são muito desafiadores e difíceis de se trabalhar. Então, por isso que é importante que tenham espaços como esses que a gente, como esse que a gente está construindo para discutir esses temas, porque são dados que são bem desafiadores para se trabalhar e que, por conta disso, precisam de profissionais capacitados para lidar com isso. E aí, só lembrando, esses profissionais capacitados não são necessariamente profissionais da área da tecnologia ou da área de dados, tá? O terceiro e último V, que caracteriza aquilo que a gente chama de Big Data, é o V de variedade. Então, o que seria variedade? O que seria variedade?
são dados que possuem diferentes formatos. Então, partindo desde de dados que estão numa tabela, tipo com colunas, com cada pessoa em uma linha, até dados que estão num formato que são chamados de não estruturados. Por exemplo, agora, a gente está numa reunião e ali em cima tem um ícone azulzinho que está escrito que essa chamada que a gente está tendo, ela está sendo transcrita. Então, nesse exato momento, tem uma série de dados que estão sendo gerados que são a transcrição disso que eu estou falando. E esses dados, eles não vêm para a gente, tipo, organizados numa tabela, bonitinho, tipo, o Douglas falou determinada coisa quando era 7h43. Não, o output que esse algoritmo de transcrição aqui do Google vai gerar quando terminar essa reunião é uma listona, assim, com um monte de texto, um monte de nomes embaralhados com horários, e é importante que a gente saiba também lidar com esses dados, que são esses tipos de dados que são não estruturados. Outro exemplo de dado não estruturado é, por exemplo, uma foto, um vídeo. Eu vi que a Cristina fez uma pergunta. No caso da saúde, podemos considerar o DataSUS como um Big Data? O DataSUS é um grande conjunto de dados que são gerados, né, de forma mais periódica, pode-se dizer, e que ocupam um grande volume de dados. Então, sim, o DataSUS ele entra naquilo, ele se enquadra nessa definição que a gente está dando aqui de Big Data. Tá? Então, sempre que vocês tiverem dúvidas sobre o que pode se caracterizar como Big Data, se façam essas 3 perguntas. Com que velocidade esses dados são gerados? Eles são rápidos? É gerado rapidamente? Eles são gerados de uma maneira periódica? Esses dados, eu consigo armazenar ele no meu computador ou eu preciso de um computador mais parrudo, com mais armazenamento? Talvez um banco de dados, como a Cristina falou. E esses dados, eles vêm organizadinho ou eles vêm em diferentes estruturas que eu vou precisar organizar esses dados e saber como lidar com eles? Então, sempre que vocês tiverem dúvidas sobre se algo é ou não Big Data, se façam essas 3 perguntas. Se a resposta for sim, você de fato está lidando com Big Data. Tá? Até aqui tudo bem? Ficou claro a minha explicação? Alguma dúvida? Então, até os dados que vocês geram no dia a dia, por exemplo, alguns de vocês devem trabalhar em clínica. Vocês devem trabalhar com uma série de prontuários, com fichas de pacientes. Se perguntem se esses dados eles possuem um potencial de se tornar Big Data ou se eles se enquadram nessas características que eu comentei aqui com vocês. Tá? Então, já comecem a fazer esse exercício, até ligando com o exercício final que a gente vai ter do desafio prático. Tá? Então, como não teve nenhuma manifestação, eu vou assumir que ficou claro para vocês e vou avançar para o próximo slide, tá? Mas se surgir alguma dúvida, podem ir perguntando que eu volto se for necessário. Beleza. A gente entendeu o que é o Big Data, mas por que esse tal de Big Data ele é tão importante hoje em dia? Alguém tem alguma ideia do porquê que o Big Data hoje é tão importante? Ou tem algum palpite, tem algum chute do porquê talvez o Big Data seja importante? A Cristina, por exemplo, que fez a última pergunta, Fábio, hoje está aparecendo várias empresas com prontuários de transcrição das consultas, concentra dados do mundo real. Sim. Perfeito. Essas são algumas respostas que respondem à pergunta. Dados são importantes porque hoje em dia a gente tem várias empresas que geram dados, né? O Big Data ele concentra dados, como a Cristina falou, do mundo real, porque ele abarca diferentes tipos de dados em diferentes estruturas e que possuem várias entradas de informação. Exatamente. Mas uma das principais questões usar de informações a partir de muitos dados. Exatamente. Isso também é um dos fatores que faz com que Big Data hoje em dia seja importante. Hoje em dia, a gente vive um momento que nunca se produziu tantos dados quanto se produz hoje em dia. Né? Tudo que a gente vai estar comentando aqui hoje, os conceitos que o Rodrigo falou de machine learning, dos algoritmos, da complexidade, a necessidade de que a gente analise dados complexos de forma complexa, tudo isso existe desde que mundo é mundo. Qual que é a diferença para hoje em dia? Hoje em dia, a gente produz muito mais dados, a gente tem
muito mais fontes de informação, né? A gente tem, por exemplo, o celular que a gente está conversando, a gente está numa reunião conversando, ele está coletando dados. A gente agora está numa reunião que está gerando dados. Então, hoje em dia, se produz muito dado e também teve um avanço computacional. Então, hoje em dia, nós temos computadores que são muito mais capazes de processar esses dados que são gerados. Então, tudo isso faz com que, hoje em dia, os dados, que eu estou representando aqui nessa imagem, né, como esses dados aqui, hoje em dia tem uma frase que é muito dita, é que dados são o novo petróleo. Tanto que muitas empresas, hoje em dia, consideram que dados fazem parte dos ativos da empresa, que dados são fontes de lucro. Então, tudo isso, somado ao que vocês estão dizendo, faz com que o Big Data seja cada vez mais importante. Não somente o Big Data, mas profissionais que conheçam essas técnicas, que conheçam como lidar com o Big Data e extrair informações que sejam valiosas. O Jefferson que comentou, dados podem trazer insights valiosos, esses insights podem diferenciar a atuação das empresas no mercado. Exatamente, Jefferson. Tanto que quando a gente olha hoje em dia, aqui a gente tem esses dados, né, que eu tenho a fonte aqui, que são as 25 empresas, aqui, não trouxe todas as 25, mas quando a gente olha para as empresas que hoje em dia são as mais valiosas, né, aqui representado em bilhões de dólares, se a gente pegar, por exemplo, essas 5 empresas, tudo bem que a Apple ela também tem uma comercialização de eletrônicos, né, vende celular, computador, assim como a Microsoft, mas todas essas 4 primeiras empresas, todas elas trabalham com dados direta ou indiretamente. Por exemplo, a Amazon. Hoje em dia, a Amazon ela tem um serviço de distribuição de produtos que é meio que independente de ela ter um armazém, de ela ter um local no qual ela estoca esses produtos. Ela faz meio que o direcionamento, né? Ela serve como um intermediário para que as pessoas comprem e ela tenha todo esse processo logístico de entrega. E tudo isso é guiado por dados. Por exemplo, se vocês entrarem agora no Google e procurar, sei lá, procurar por, sei lá, hoje está muito frio aqui em São Paulo, então se vocês entrarem no Google e procurar meias de meia ou alguma coisa assim, muito provavelmente quando vocês abrirem depois o Instagram, vai aparecer uma porrada de propaganda sobre meia. Ou em vários lugares que vocês forem, as propagandas sobre aquilo que vocês procuraram vai perseguir vocês. Eu acredito que isso deve até acontecer no dia a dia. Justamente porque essas empresas, todas as empresas hoje em dia, utilizam diferentes mecanismos baseados em dados para te recomendar coisas que maximizem a chance de você comprar essas coisas. Então, hoje em dia, o Big Data ele é muito importante, principalmente pensando aqui em gerar valor. E aqui, nesse caso desse gráfico, eu trago um tipo de valor específico que é um valor monetário. Mas é valor monetário, tá? Só que para que a gente chegue nesse processo de geração de valor, seja ele monetário ou algum outro tipo de valor, é importante que a gente tenha profissionais qualificados que saibam não somente identificar o que é Big Data, mas saibam, por exemplo, como que a gente armazena esses dados. Porque a gente viu que são dados que são produzidos em grande velocidade, que são de diferentes formatos e que ocupam petabytes de informação. Tipo, você precisa de um computador muito parrudo ou vários computadores. Tanto que hoje em dia a gente tem muitas soluções que são soluções na nuvem. Então, até um tempo atrás, até bem recente mesmo, né? Essa semana mesmo eu estou trabalhando lá onde eu trabalho, a gente está fazendo um processo de migrar vários bancos de dados que até então são tipo bancos de dados que são vários computadores ligados uns nos outros, que tem uma porrada de armazenamento e os dados ficam nesses computadores. A gente agora está fazendo um processo de pegar esses dados e migrar para bancos de dados que a gente chama hoje em dia de bancos de dados na nuvem. Né? Então a gente não precisa mais alugar um prédio comercial para deixar um monte de computador lá com uma alta capacidade de processamento e uma grande quantidade de armazenamento para armazenar os nossos dados. Hoje em dia a gente consegue contratar serviços e deixar essas informações na nuvem, justamente pela grande quantidade de dados que são gerados em diferentes formatos. Então é importante que a gente saiba como armazenar esses dados. Dado que a gente armazenou esses dados,
como que a gente trata eles? Como que a gente analisa esses dados e consegue extrair insights valiosos, como o próprio Jefferson falou, né? Então, é isso hoje em dia que é uma grande demanda do mercado. Profissionais que saibam fazer isso e extrair valor dessas informações. Mas uma das coisas que está no título do módulo, que é Big Data e Geração de Valor na Saúde, uma coisa que eu gostaria que vocês problematizassem um pouco é o que é gerar valor? Né? Porque aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo específico de empresas que estão utilizando dados para gerar valor monetário. Mas o que vocês entendem por gerar valor? Gerar valor é só trazer mais lucro para uma empresa? Será que é somente isso? O que mais vem na cabeça de vocês quando eu falo essa palavra aqui, gerar valor? Vem alguma coisa diferente? Tem um certo delay, é bom que eu consiga tomar uma água aqui, porque eu tô meio resfriado esses dias. Processo. Processo em que sentido, Fábio? Melhorar o fluxo. Uhum. Exatamente. Melhorar valor, às vezes, é você pegar um processo que, hoje em dia, ele é trabalhoso, que demanda muito mais tempo, e otimizar ele, né? Até ligando um pouco com o que o Rodrigo falou. É pegar um processo, um fluxo que é difícil, igual o exemplo que você mesmo deu, né, Fábio? Você conseguiu mapear o pessoal que ia nas consultas, que tinha um determinado valor, e automatizar o processo de marcar consulta com esses pacientes. De certa forma, você melhorou um fluxo, você otimizou um fluxo. Isso também é gerar valor, né? A Cristina falou, trazer custo-benefício nos tratamentos disponibilizados. Exatamente, isso também é gerar valor. Mas quais são outros tipos de geração de valor que a gente pode ter? Rodrigo, você consegue dar um exemplo diferente? Sim, economia de tempo, né? Se parar para pensar, é tempo que você economiza. Então, para obter, falando em lucro também, né? Você conseguir produzir o mesmo lucro trabalhando menos, você otimizar a sua empresa, trabalhar com dados, gerar valor. Esse valor, às vezes, pode ser questões sustentáveis na sua empresa, né? Parando para pensar, vamos supor, será que seus funcionários são bem tratados? Será que eles estão satisfeitos? O que será que acontece para o seu funcionário pegar e, de repente, ele processar a empresa, né? O que deve chatear ele a nível de ele querer processar? O que será que acontece? Ou não somente processo, que é o extremo, né? Mas, de repente, dele trabalhar sem tanta vontade, sabe? Né? Eu acho que esse valor pode ser melhorar a qualidade de vida do funcionário e, consequentemente, melhorar também a qualidade do trabalho dele. Exatamente. Eu vou trazer um exemplo também que vocês não citaram, mas que também eu acho que é importante também, por exemplo, vocês que principalmente trabalham em clínicas, que atuam, eu vi que tem enfermeiros, tem fisioterapeuta, nutricionista, mas tentem se colocar na perspectiva do paciente que está procurando vocês. Às vezes tem uma tomada de decisão alinhada com o que a Cristina falou, de fazer um tratamento que traz um maior custo-benefício e às vezes melhorar, seja o prognóstico ou seja o tratamento de um paciente, isso também é gerar valor, né? Então, tem várias maneiras que a gente pode gerar valor hoje em dia, tá? Então, eu quis trazer essa reflexão, até para a gente também não ficar muito fixado nessa perspectiva do lucro, porque tem várias coisas que são gerar valor, que é importante que vocês também tenham em mente, principalmente no desafio prático que a gente vai trazer, tá? E aí, para a gente poder refletir um pouco melhor sobre isso, eu trouxe alguns cases. Eu trouxe 2 cases que são mais conceituais, e aí esse segundo case, eu vou utilizar ele para a gente fazer um exercício prático, bem rápido, assim, bem simples, utilizando uma ferramenta que eu acredito que todos vocês possuem instalado no computador de vocês, para mostrar que a gente consegue ter uma tomada de decisão, a gente consegue extrair dados de uma maneira simples e sem muito custo, bastando a gente conhecendo ferramentas de análise de dados, tá? A gente sabendo, conhecendo técnicas e sabendo aonde aplicar essas técnicas, tá? Então, o primeiro case que eu trouxe para a gente dar uma refletida sobre é o case do seu João.
Esse aqui é o seu João. O seu João ele tem hipertensão e ele toma medicamentos para controlar a pressão arterial dele. Só que o seu João, ele já é um senhor de idade e geralmente ele esquece de tomar o medicamento dele, tá? Até vocês que trabalham em clínica, comentem aí no chat depois se vocês conhecem algum paciente ou se acontece isso com vocês no dia a dia, tá? Mas o seu João, ele esquece de tomar os medicamentos que ele precisa tomar no dia a dia deles. Pensando no que a gente está falando até aqui, de utilizar dados, de otimizar fluxos, de gerar valor, o que a gente poderia fazer para ajudar o seu João? O que passa pela cabeça de vocês? O que vocês têm de ideia para ajudar o seu João? Um app com alerta. Perfeito. O que mais? Fazer tabelas e alertas no celular. Perfeito. Mais alguma coisa? Enquanto vocês pensam, eu vou trazer alguns exemplos. Perfeito, o que tanto o Fábio quanto a Kelly falou. Então, a gente poderia, por exemplo, ter um sistema automatizado no qual a gente conseguisse configurar ele para o horário específico que o seu João precisa tomar o medicamento e conseguir alertar ele de tomar esse medicamento. Mas dando um passo atrás, até o pessoal que trabalhar em clínica aí, se puder responder, como que a gente poderia, dando um passo atrás, identificar pessoas parecidas com o seu João? Porque às vezes pode ser que no dia a dia de vocês tenham uma série de de pacientes que esquecem de tomar os medicamentos e às vezes vocês não sabem. Então, o que a gente poderia fazer pensando na perspectiva de utilizar dados? Uma coisa que a gente poderia fazer, por exemplo, vamos supor que os pacientes de vocês geralmente vão com algum acompanhante. Vocês poderiam supor uma anamnese na qual vocês poderiam pensar em alguma variável, exatamente. Pensar em uma variável específica para que, na hora que a pessoa está preenchendo essa anamnese, você já ter acesso a uma informação que indica se esse paciente ele tem esse risco de esquecer de tomar o medicamento. A Alana deu um exemplo, anotações didáticas nas caixas dos remédios, tendo em vista que é bem idoso, talvez não saiba utilizar as tecnologias. Sim, a gente não precisa necessariamente ficar restrito às tecnologias, a gente pode utilizar, por exemplo, essa abordagem baseada em dados para identificar esses pacientes que possuem essa necessidade específica e, às vezes, utilizar uma solução analógica, igual a que a Alana falou, trazer uma anotação didática, às vezes, se a gente consegue, na anamnese, puxar uma informação. E aí, voltando no que o Rodrigo falou, que ele conseguiu desenvolver um algoritmo, que ele conseguia, com base nas características das pessoas, ver quem tinha maior chance ou menor chance de desistir de ir para a academia, no mesmo sentido, vocês poderiam desenvolver um algoritmo que, com as informações, por exemplo, de idade e com outras informações que vocês que estão na prática do dia a dia saberiam quais são essas informações, vocês também conseguiriam construir um algoritmo ou um sistema que, dado que a pessoa colocou a idade dela e colocou uma informação, você consiga automaticamente ter uma informação de qual que é a chance de ela esquecer de tomar um medicamento. E aí, com base nisso, já dá uma instrução diferenciada para esse paciente, ou, por exemplo, utilizar a abordagem da Alana, ou a abordagem que o Fábio falou, utilizando um aplicativo, ou até mesmo procurando aplicativos já disponíveis no mercado. Tá? Então, essa seria uma maneira que a gente conseguiria gerar valor utilizando dados. E aí, por exemplo, esse exemplo é importante que, como eu disse, quais são as variáveis? Quais são as informações que a gente tem que coletar do paciente para saber se ele tem uma maior chance ou uma menor chance de esquecer de tomar o remédio? A pessoa que ela é da área de tecnologia, a pessoa que é da área de análise de dados, ela não sabe essa informação. Às vezes ela sabe qual técnica utilizar para construir o algoritmo, mas ela não sabe qual é a informação que ela tem que obter da pessoa para construir esse sistema. Então, por isso que esse tipo de conhecimento é muito importante para os profissionais da área da saúde.
Porque vocês que estão todo dia na linha de frente e sabem quais informações são importantes para coletar essas informações e construir e utilizar essas técnicas que a gente está citando aqui, tá? Então, eu trouxe esse exemplo também, tentei voltar ao máximo para a perspectiva de vocês, para destacar a importância de vocês nesse processo, tá? Rodrigo levantou a mão, pode falar, Rodrigo. Então, Douglas, eu só queria puxar um gancho aqui do que você falou, que realmente, né, é coisa que somente eles vão ter, né? Somente informações, conhecimento que nenhum analista de dados, nenhum estatístico vai ter. Então, pensando aí da atuação prática de vocês, eu duvido que aonde vocês trabalham não tem nenhuma fonte de obtenção de dados, não tem prontuários de pacientes, né? Não tenha informações de clientes que entram, clientes que saem, clientes que desistem, né? Contatos de ex-clientes, de ex-pacientes, de quem terminou o tratamento. Então, assim, vocês devem ter esse controle desse registro ao lugar. E isso já é uma maneira de vocês obterem, né, os dados de vocês. E a partir desses dados, vocês já conseguem fazer aplicações excelentes, porque, com certeza, dados que vocês têm no trabalho de vocês já são coisas que vocês se preocupam, oriundos de alguma outra preocupação que vocês têm. Então, a gente está tendo esse problema, vamos pegar essa informação aqui. Às vezes, uma pesquisa de satisfação, entendeu? Então, são coisas que normalmente vocês já têm e vocês só precisam da ferramenta para poder fazer as aplicações, entendeu? Exatamente. Aí, aproveitando o gancho do que o Rodrigo falou, vamos para o nosso case 2. Vamos supor que lá no local que vocês trabalham, aí aqui, pessoal, eu estou trazendo alguns exemplos que eu pensei, tá? Mas fiquem à vontade para caso vocês queiram colocar outros exemplos no chat, no qual o que eu estou comentando aqui também se aplicam, ou eventualmente, se vocês quiserem, fiquem à vontade para me interromper, abrir o microfone e dar um exemplo, tipo, no meu trabalho a gente tem uma situação que eu acho que isso se enquadraria. Fiquem à vontade, tá? Podem interromper e a gente quer justamente que vocês contribuam e tragam o que vocês têm de conhecimento da prática de vocês no dia a dia, justamente para a gente conseguir ajustar esses exemplos aqui para o que vocês fazem no dia a dia e maximizar o que a gente está querendo transmitir para vocês, tá? Mas aqui para o nosso case 2, vamos supor que onde vocês trabalham chegou um paciente que chegou, vamos supor que com febre, com diarreia, com uma série de sintomas, se juntou todos os profissionais da clínica ou do hospital e ninguém conseguiu chegar num diagnóstico ou fechar o que essa pessoa tinha. O que a gente poderia fazer para ajudar essa pessoa? Ou o que a gente poderia fazer utilizando dados para otimizar esse tipo de situação? Vocês têm algum exemplo? O que vem na cabeça de vocês? O que a gente poderia fazer para evitar que esse tipo de situação ocorra? Que já coletava os dados, sim. Mas aí esses dados já coletados, como que a gente poderia utilizar eles? Diretriz clínica, protocolo diagnóstico. Sim, todas essas questões elas já são existentes. Mas como que a gente poderia utilizar essas diretrizes clínicas junto com todas as informações que a gente tem sobre a paciente, sobre todos os sintomas dela, para otimizar essa situação? Nessa situação que ninguém sabe qual seria o diagnóstico dela, o que a gente poderia fazer para chegar a um diagnóstico mais rápido utilizando dados? Então, assim, quando vocês pensam, eu vou dando um exemplo. Por exemplo, igual o Fábio falou, a gente já coletar esses dados. Perfeito, a gente poderia já coletar esses dados e já ir organizando eles numa planilha, numa tabela, em algum lugar que a gente tenha esses dados armazenados. Tendo esses dados armazenados, né, de todos os sintomas clínicos que essa pessoa tem, o que a gente poderia fazer, até juntando com o que o Rodrigo falou? A gente poderia reunir os profissionais, utilizar as diretrizes clínicas que o Idelso falou,
também fazer essa questão, utilizar a transcrição das análises, mas a gente poderia construir um modelo ou um algoritmo, um sistema, que dado que a gente coloque essas informações de quais são os sintomas que essa pessoa tem, ela já deu uma resposta de qual que é o possível diagnóstico dela. Claro, é importante a gente ter em mente que nessa situação, assim como o Idelcio destacou, esse sistema ele não substituiria todos os profissionais e não substituiria as diretrizes clínicas que a gente já tem. Mas ele ajudaria a gente ter uma ideia de diagnóstico mais rápido. Porque dado que a gente já tem um banco de dados com todos os sintomas e o possível diagnóstico dessa pessoa, esse programa, ele já, exatamente, você buscaria no histórico dos dados uma possível resposta, e aí a importância dos profissionais da saúde nesse contexto seria, dado que esse programa está falando que a pessoa, sei lá, ela entrou com febre, dor de cabeça, uma série de coisas, está falando que ela tem, sei lá, que ela está com virose. Vamos dar um exemplo meio esdrúxulo, mas vamos supor que o programa está falando que ela está com virose. A importância do profissional da saúde nesse contexto, além de construir esse modelo, seria, o programa está falando que ela tem isso. Será que ela tem mesmo? E aí uniria a tecnologia, que está tentando otimizar e ajudar a ter um diagnóstico mais rápido, mas sem descartar o profissional da saúde, que é ele que vai julgar se aquilo que o programa está dizendo de fato faz sentido. Tá? Então, essa é uma das possibilidades que a gente poderia fazer. Mapear esses sintomas com base em informação histórica, ou começar a coletar a partir desse momento que apareceu uma pessoa com uma série de sintomas que a gente ainda não sabe o que é, porque foi isso mais ou menos que aconteceu, por exemplo, durante a pandemia. Começaram a aparecer pessoas com sintomas específicos, né, a pandemia de Covid-19. Começaram a aparecer pessoas com sintomas, né, específicos que eram muito parecidos com outros sintomas de outras afecções, né, do sistema do trato respiratório. Então, de início, a gente tinha um conjunto de sintomas que ninguém sabia o que era. Mas a partir do momento que chegou-se em um diagnóstico de qual que seria a condição, com a construção de um modelo, de um programa, para as próximas pessoas que aparecessem com esses tipos de sintoma, a gente poderia diagnosticar eles de forma mais rápida. Tanto que tem uma série de artigos na literatura que utilizava, por exemplo, o processamento da imagem da tomografia, né, da tomografia de tórax, para tentar já dar um indicativo com base no processamento da imagem da radiografia se tratava de uma pessoa que possivelmente tinha Covid-19. Então, esse é um exemplo de possibilidade de utilização de dados para otimizar a prática na clínica. Existem uma série de outros exemplos, de uma série de outras possibilidades, mas eu vou me ater principalmente a essa, com base no tempo que a gente tem aqui, tá? Mas fique à vontade, caso venham outras ideias na cabeça de vocês, para jogar aí no chat, que aí eu vou olhando aqui e a gente vai discutindo, tá? Mas aí, vamos para o nosso case prático agora. Vamos supor que, beleza, apareceu essa pessoa no hospital, ou na clínica, que tinha um monte de sintomas que de início a gente não sabia o que era. Mas a gente conseguiu diagnosticar essa pessoa e entender que todo o conjunto de sintomas que ela tinha estava relacionado a uma determinada doença. A partir daquele momento, vamos supor que a pessoa ela participou aqui do nosso workshop e a partir desse momento a pessoa falou, não, eu vou começar a anotar os sintomas de todas as pessoas que chegam aqui no hospital para ver se aparecem outras pessoas que têm essa mesma doença. E aí, a partir disso, passou a ser coletado quantas pessoas por mês chegavam nesse hospital ou nessa clínica com essa doença que a gente descobriu. E aí, pegando esses dados e organizando, a gente conseguiu monitorar quantas pessoas por mês apareciam no hospital ou na clínica com essa doença de 2018 até 2023. E aí a gente, né, a gente não é besta nem nada, a gente pensou em organizar esses dados em um formato de um gráfico, que é esse aqui. Então, esse é o comportamento daquela doença que a gente conseguiu diagnosticar ao longo de todos os meses de todos esses anos aqui. O que isso aqui informa para vocês? Tendo posse dessas informações aqui, como que a gente poderia utilizar ela para ter insights e utilizar ela na nossa prática do dia a dia? O que vocês acham que a gente poderia fazer, tendo esse gráfico aqui, e tendo esses dados?
Algum exemplo? Alguém dá um palpite? Ninguém? Nenhum? E aqui, por exemplo, a gente tem esses dados organizados no gráfico. A gente consegue ver que, tipo, em determinadas épocas do ano tem mais pessoas, em outras tem menos. Mas o que mais a gente poderia fazer além disso? Rodrigo, você tem alguma ideia do que a gente poderia fazer? Olha, eu julgaria, pensando que é um fenômeno sazonal, e pensando que é um fenômeno que ocorre de maneira temporal, e ele ocorre de maneira bastante similar em todos os anos, ele tem um comportamento muito parecido em todos os anos, seria predizer para, de repente, planejar políticas de ação primária, né, de atenção primária, em relação à prevenção dessa doença específica. Então, por exemplo, ó, no mês 3, que é o pico dessa doença. Então, o que pode fazer para prevenir essa doença? Então, eu acredito que seria entender, daria para pegar, coletar informações do que causa essa doença e identificar, assim, a gente poderia identificar quem é que vai ter isso de acordo com as características da pessoa e pensar num plano de ação para minimizar essa curva, né? Eu pensaria em algo assim, e aí planejaria, por exemplo, ó, mês 3 é quando tem o pico, então começa o plano aí já desde sei lá, novembro, que tá baixo ainda, né? Que tá no mínimo aí do número de casos, né? Então, mais ou Exatamente. menos por esse caminho. Essa é uma possibilidade. Aquele aqui até deu um exemplo legal. Tipo, sabendo os períodos em que essa doença ela mais aparece, fica mais fácil a gente se planejar com relação ao estoque de medicamentos. Exatamente, essa é uma possibilidade. Mas o que mais dá para a gente fazer? Vamos fazer um exercício prático porque eu quero mostrar para vocês com esse exercício prático que a gente consegue, utilizando ferramentas simples, extrair ainda mais insights dessas informações aqui, tá? Então, eu vou parar de compartilhar aqui a minha apresentação por um momento e vou compartilhar outra coisa. Calma aí, deixa eu só parar de compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu voltar a compartilhar minha tela. Aí aqui, pessoal, a gente vai fazer um case prático bem rápido, bem simples, para mostrar para vocês que a gente consegue, tipo, usando uma ferramenta muito simples e usando técnicas bem simples, que, assim, são coisas que muito provavelmente vocês aprenderam no ensino fundamental, a gente vai extrair alguns insights novos aqui desses dados, tá? O Fábio fez um comentário aqui, exemplo aqui em Belém, caso de gripe é muito grande, então nos planejamos em aumento de clínico. Exatamente. Então, a gente poderia utilizar essa informação, né, simplesmente desse gráfico aqui, para ver os momentos que tem mais ou menos casos dessa doença e se planejar logisticamente para isso. Mas o que mais dá para a gente fazer? Aqui, pessoal, tá aparecendo minha tela com a planilha do Excel, Rodrigo? Está sim. Tá, perfeito. Aqui, pessoal, eu trouxe esse exemplo que basicamente são os dados que geram esse gráfico aqui. Então, a gente tem todos os anos que a gente está analisando, né, de 2018 até 2023, e a gente tem para cada mês o número de casos dessa doença fictícia aqui que a gente aprendeu a diagnosticar com base no case anterior. E aí, beleza, esses dados aqui, eles geram essa curva aqui. Beleza, ok. O que mais dá para a gente fazer? Vamos supor que a gente está num ano específico, né? Aqui a gente tem até 2023. Aí começou o ano de 2024 e a gente segue monitorando essa doença. Então, vou até dar um zoom um pouco aqui, que eu não sei se todos estão vendo com o computador, então eu vou dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Se tiver ruim para alguém, se tiver ruim para ver, vocês me avisam aí, porque eu dou um zoom aqui para facilitar um pouco, tá? Mas aí vamos supor, começou 2024, e aí vocês aprenderam a monitorar essa doença para ter decisões informadas com base nisso e baseadas em dados. E aí vocês viram que em janeiro teve 94 casos, em fevereiro teve 145 casos, e aí a gente está em fevereiro ainda. Então a gente não sabe
quantos casos vão ter em março, abril, maio até dezembro. Mas seria legal a gente saber quantos casos vão ter em cada um desses meses, justamente para fazer isso que a Kelly falou. A gente poder se planejar em relação a estoque de medicamento, a gente poder se planejar em relação a isso que o Fábio falou, de nos planejar em relação a aumento de contingente de funcionários, né, de clínicos para tratar essas pessoas que vão ser acometidas com essa doença. Então, o que a gente poderia fazer de forma bem simples para ter uma ideia, mais ou menos, ou ter um palpite de quantas pessoas vão ter essa doença até dezembro? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma ideia? Média? A média é uma possibilidade, sim. A gente poderia, tipo, vamos dar um chute aqui, ó. Aqui eu vou colocar como se fosse, vou chamar essa coluna aqui de projetado. Não vou chamar de chute, porque chute é feio. Vamos usar um termo um pouco mais bonito, que a galera ama usar no ambiente corporativo, que é projeção. Então aqui eu vou chamar de projetado. A gente poderia, igual a Kelly falou, pegar como um palpite a média. Então, vamos fazer isso usando o Excel. Então, vamos usar a funçãozinha de média aqui e pegar a média dos últimos anos. Beleza. Pegamos a média e aí vou só replicar essa função para os demais. Aí deixa eu só padronizar o número de casos aqui. Beleza. Aqui a gente já tem um palpite inicial, com base na média. O que mais a gente poderia fazer? Alguém tem alguma outra ideia? Nenhuma? Eu vou trazer uma sugestão também bem simples. Por exemplo, a Kelly deu uma sugestão de usar a média. A média, ó, a gente está usando, por exemplo, uma ferramenta aqui que a rigor é gratuita e a gente não está utilizando nenhum ferramental que foge àquilo que todo mundo aprendeu no ensino fundamental ou médio, que é calcular uma média. O que mais a gente poderia fazer? Outra coisa que a gente poderia fazer é, aqui, a gente tem, por exemplo, olhando aqui para 2024, a gente tem que em fevereiro, 145 pessoas tiveram essas doenças. O que eu vou ter de informação se eu pegar essa quantidade de pessoas que teve essa doença em fevereiro e dividir pela quantidade de pessoas que teve essa doença em janeiro? Eu vou fazer isso. Isso aqui deu um valor de 1,5. O que isso aqui informa para a gente? O que vocês acham? Tem aí. O que vocês acham que essa informação aqui informa para a gente? Ó, basicamente, eu dividi a quantidade de pessoas que em 2024 tiveram essa doença pela quantidade de pessoas que tiveram essa doença em janeiro. O que isso aqui informa para a gente? Algum palpite? Não tem resposta errada, pessoal. Senão eu vou ter que recorrer ao Rodrigo novamente. O que isso aqui informa, Rodrigo? Isso aí, Douglas, está informando, né, a curva, né? Então você está vendo o quanto que alterou de um mês para o outro. Isso é um coeficiente que pode indicar aí o quanto que alterou de um mês para o outro. Exatamente. A gente poderia chamar isso aqui, sei lá, uma taxa de mudança, alguma coisa do tipo. Mas basicamente isso aqui mostra para a gente o quanto aumentou de janeiro para fevereiro em relação a essa doença específica. Então, a gente poderia fazer isso para todos os meses. Deixa eu ver aqui de onde ele está pegando. Ah, tá. Aqui como eu peguei de um exemplo, eu peguei de 2024, mas na verdade 2024 é o que a gente está analisando. Então, eu teria que pegar aqui de 2023, que é um ano que a gente tem todas as informações. E aí eu consigo calcular essa taxa de o quanto mudou de um mês para o outro até o final do ano de 2023. Beleza, legal. Aqui eu trouxe uma outra parte aqui, já feito, para a gente não fazer tudo aqui, que eu trouxe essa planilha aqui, essa outra aba, que tem todas as taxas. Então, eu fiz basicamente esse exercício. Eu peguei de janeiro para fevereiro,
o quanto que aumentou no número de casos em 2018, e isso também de fevereiro para março, até dezembro, e eu repliquei isso para todos os anos que a gente tem de informação já coletada e já organizada numa planilha. Tá? E aí, o que eu fiz? Tendo todas essas informações aqui de todos esses anos, eu calculei uma coisa que eu estou chamando aqui de... vou dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza. Melhor? Então, tendo essas taxas aqui históricas, eu juntei com aquilo que a Kelly falou para gente, de usar uma média, só que ao invés de calcular a média do número de doentes para cada um dos meses, eu calculei uma média da taxa de mudança de um mês para o outro. Então, aqui, por exemplo, eu peguei a média da taxa de quantas pessoas a mais a gente teve de infectados em fevereiro em relação a janeiro. E aí, tendo essa informação, o que dá para a gente fazer? A gente pode pegar essa taxa, por exemplo, de quantas pessoas a mais a gente teve de doentes de fevereiro para março, e como a gente, em 2024, já tem o realizado de quantas pessoas infectadas a gente tinha em fevereiro, eu posso simplesmente pegar essa quantidade e multiplicar por essa taxa média histórica que eu sei de pessoas que vão ser infectadas de fevereiro para março. E isso me dá também um novo palpite de quantas pessoas possivelmente vão estar infectadas em março com essa doença que a gente diagnosticou. Então, aqui, usando essa abordagem aqui da taxa média, a gente chega em 164. Usando a média, a gente chegaria em 153. Qual que está mais correta? Essa ou essa? Assim, a rigor, não dá para a gente saber. Ambas são igualmente válidas. Mas a gente teria duas possibilidades, de ter um palpite de quantas pessoas estariam infectadas. Aqui para abril. Quantas pessoas estariam infectadas em cada um dos meses. E esse exercício que eu fiz aqui foi basicamente utilizando coisas que todo mundo aqui aprendeu. Basicamente, eu utilizei simplesmente uma continha de divisão e uma continha de média. E utilizando uma ferramenta que provavelmente todo mundo tem no computador, que é o Excel. Então, com isso, a gente consegue ter meio que uma projeção de quantas pessoas possivelmente vão estar infectadas com essa doença em março, que seriam 164. E com base nisso, a gente consegue se planejar, tanto no sentido do que o Fábio falou, de organizar um maior contingente de profissionais para lidar com essas 164 pessoas, quanto também planejar o meu estoque de medicamentos e por aí vai. Então, aqui a gente fez um exercício bem simples, que a gente conseguiu ter uma projeção até o final de dezembro de 2024, né? Pensando numa situação hipotética que a gente não tivesse essas informações, a gente conseguiu projetar elas e, com base nisso, a gente consegue ter um planejamento, a gente consegue ter uma estratégia baseada em dados. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Todo mundo conseguiu pegar aqui a ideia do que a gente fez? Sim. Bom, então aqui eu vou parar de compartilhar minha tela e vou voltar para a minha apresentação, que já está chegando no final, tá? Deixa eu compartilhar aqui novamente a minha tela. Boa, deixa eu botar aqui em tela cheia. Beleza. E aí, com base em tudo isso que a gente falou, todos os conceitos, e com base nessa aplicação que a gente fez aqui, rápida, bem simples também, só para demonstrar como a gente consegue fazer isso de forma simples, sem necessariamente ser profissionais da área de tecnologia ou da área de dados, quais são os desafios para que tudo isso que a gente discutiu hoje sejam implementados na prática profissional ou no dia a dia de vocês? Hoje em dia, apesar de a gente ter discutido que a gente tem um volume crescente de dados sendo gerados, muitas das vezes falta uma coisa que é chamada de governança de dados. Esses dados, em grande maioria, eles são ruins. Tanto porque, lembra da definição de Big Data que eu dei? Que a gente tem um dos Vs que é variedade. Esses dados, eles vêm não somente numa tabela organizadinha, igual o exemplo prático que a gente fez, mas pode vir como uma imagem, pode vir como um áudio, pode vir como uma série de coisas. E, a rigor, esses dados, eles são ruins para a gente. Então, a gente precisa de profissionais
que sejam qualificados para tratar essas informações, para saber como organizar essas informações, e a partir do momento que tem essas informações organizadas, que esses profissionais eles saibam como analisar esses dados, igual o exemplo prático que a gente fez, para ter um possível insight que possa ajudar nas decisões estratégicas que ele vai tomar. Além disso, faltam profissionais no mercado que compreendam que os algoritmos ou os programas como um todo, eles complementam e não substituem profissionais. Hoje em dia a gente tem uma série de coisas que são criadas, por exemplo, a inteligência artificial vai substituir um monte de empregos, vai substituir um monte de pessoas. E muitas das vezes essas falas elas são muito extremizadas. Tudo bem, tem uma série de setores que a gente consegue substituir por um algoritmo de, entre aspas, inteligência artificial. Quando eu vou falar de machine learning, eu vou dar uma breve criticada nesse termo, que ele é muito ruim, mas falta, assim, em grande parte das pessoas, essa compreensão de que os algoritmos eles não vão substituir eles no dia a dia, mas sim que eles podem utilizar esses algoritmos para otimizar tudo aquilo que eles fazem no dia a dia. Tá? Então, falta principalmente essas percepções aqui, essas atitudes, para que tudo isso que a gente discutiu hoje e o exemplo prático, assim como várias outras aplicações de diferentes técnicas, sejam possíveis, principalmente na área da saúde. Tá? E aí, se a gente conseguir lidar com essas questões, a gente vai conseguir ter um trabalho, né, vai conseguir fazer com que tudo que a gente faz no dia a dia seja não somente mais eficiente, com base não somente no exemplo que o Rodrigo deu, mas aqui no exemplo que a gente deu, a gente fez de forma prática, a gente consegue planejar o nosso estoque, planejar o nosso contingente de profissionais de forma mais eficiente e, ao mesmo tempo, com maior qualidade, sem deixar que assim, um sistema substitua a gente. Tá? Então, basicamente, o que eu tinha para falar hoje e demonstrar e trazer vocês para refletir, basicamente era isso. Eu espero que os exemplos que eu trouxe tenham sido suficientes para que vocês possam pensar em como aplicar essas questões no dia a dia de vocês, que tenham sido provocativas o suficiente, tá? E basicamente eu encerro aqui o módulo 2 com esse último slide aqui.